2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, fale conosco, que nós possamos agora continuar estudando este tema tão importante sobre a Sagrada Escritura, e que o Espírito Santo nos conduza para entender a palavra e aplique a nossa alma, Senhor, em nome de Jesus. Com perdão dos nossos pecados, nós te pedimos para a sua glória, para o nosso bem, que assim seja em Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Meus irmãos, nós temos aqui este grande versículo, né, que nós temos meditado durante todo o mês de fevereiro, e hoje à noite nós vamos completar esta série que nós fizemos no mês de janeiro que nós temos meditado, e hoje já é mês de fevereiro, nós vamos completar esta série, meus irmãos, sobre a importância das Sagradas Escrituras. Do que o apóstolo Paulo, ele fala aqui, que no versículo 15, que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, a Escritura, nós temos destacado desde do primeiro estudo, a Escritura Sagrada, ela é esta palavra, esse livro, né, que é a palavra de Deus, que nos torna sábios para a salvação, e que, tendo então nos tornado sábios para a salvação, ela também nos leva a toda boa obra, a uma vida que agrada a Deus. E ela faz isso, irmãos, também temos visto aqui desde o início, porque ela é um livro diferente dos outros. O versículo 16 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, ela é um livro soprado por Deus, é um livro que é um milagre. E nós vimos aqui ao longo desses estudos, irmãos, vários estudos já, que a palavra de Deus, ela nos traz esse conhecimento através da história da redenção, mostrando para nós que o homem caiu, que Deus criou o homem bom, mas o homem caiu, que Deus resolveu redimir a humanidade no seu Filho Jesus, e Ele redime em Cristo, e que um dia Ele vai consumar todas as coisas, Ele vai trazer a restauração de todas as coisas, para um novo céu, uma nova terra. A Bíblia então conta uma história, que ela conta a história naqueles esquemas, né? Criação, queda, redenção, consumação. E ela fala também, mostra isso para nós através das alianças, aliança com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi. E essas alianças do Antigo Testamento, que são alianças provisórias e são promessas da nova e verdadeira e grande aliança, que é a aliança com a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que veio para nos salvar, para nos redimir. Essa é a história da Bíblia, irmãos. Mas nós vimos que essa história de salvação, que mostra então que o nosso grande problema, que nós fomos criados para Deus, para a glória de Deus, e fomos criados para amar a Deus e amar as pessoas, mas desde a queda nós odiamos a Deus e odiamos uns aos outros, e estamos atraindo sobre nós a justa ira de Deus, mas que Deus, na sua misericórdia, colocou esta ira na pessoa de seu Filho Jesus, que veio assumir o nosso pecado e nos redimir. Essa mensagem, ela encontra uma forte oposição dos três inimigos, como nós vimos aqui: a carne, o mundo e o diabo, a nossa própria natureza, o maligno, que foi aquele que tentou Adão e Eva no jardim, mas que continua, irmãos, operando e trabalhando para o engano. Jesus o chamou de pai da mentira. E o mundo, que é a humanidade alienada. Então esses três poderes, eles atacam a Bíblia,
E eles fazem isso, nós vimos aqui. Ou realmente, irmãos, de forma a, vamos dizer assim, desacreditar totalmente a Sagrada Escritura, desacreditar a palavra de Deus, como o diabo fez no Jardim do Éden, quando ele disse, é assim que Deus disse, e aí então Eva falou, não podemos comer desse fruto, porque senão nós vamos morrer. Aí o diabo desacredita, dizendo assim, não morrereis. Então esses inimigos desacreditam a Bíblia, ou eles fazem algo diferente, como o próprio diabo fez na tentação. Imagine só, da própria pessoa de Jesus, quando ele pegou, por exemplo, o Salmo 91, e interpretou mal para tentar Jesus. Então, os inimigos, ou eles desacreditam a Escritura, ou eles torcem as Escrituras. Nós vimos aqui que isso acontece, irmãos, por meio do filósofo e do escriba. Isso pode acontecer por meio daquele homem que é o homem da filosofia, as filosofias deste mundo, desde a antiguidade até os nossos dias, filosofias, ideologias e tantas coisas, elas vão ou atacar a Escritura, desmerecer a Escritura Sagrada, mas também tem um escriba, tem aquela pessoa que anda com a Bíblia, que interpreta a Bíblia, mas interpreta mal, vai torcendo as Escrituras. Então esses inimigos fazem isso. E nós vimos na semana passada que eles apresentam, temos aquelas grandes questões que a palavra de Deus, ela responde somente dentro desse plano da redenção, vocês lembram? Por que eu existo? Qual o sentido da vida? Eu sou criado ou eu sou um acidente? Por que existe o mal no mundo, em mim e fora de mim? Por que existe a morte, a doença? O que vem depois da morte? Haverá um juízo final? Há uma justiça? A Bíblia responde essas grandes questões da vida. E esses inimigos também procuram responder, só que mentindo, enganando, como nós vimos aqui na semana passada. Mas domingo passado à noite, nós vimos que por nós mesmos, irmãos, eu cheguei aqui a uma conclusão que parece assim uma conclusão muito ruim, mas ela é uma conclusão realista. A Bíblia mostra isso. A Bíblia mostra que nós nunca vamos acreditar na Bíblia. A Bíblia fala isso. O apóstolo Paulo disse que o homem natural, ele não aceita as coisas de Deus, ele não aceita as coisas do Espírito Santo, ele rejeita essas coisas. Então nós chegamos a uma conclusão aqui realista, séria, triste em muitos sentidos, mas nós temos que encarar isso, porque é isso que a Bíblia ensina, para nós percebermos a gravidade do nosso mal, do nosso pecado. Mas se depender de nós, os inimigos sempre vencem. Nós vimos aqui semana passada. Se depender de nós, o diabo vai enganar. Se depender de nós, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa vai nos enganar. Se depender de nós, o mundo ele vai nos iludir. Se depender de nós, nós poderemos ou rejeitar este livro completamente, como muitas filosofias fazem, ou nós podemos torcer esse livro, como muitos escribas fazem. Nós poderemos, no que depender de nós, irmãos, da nosso coração, da nossa natureza, Jesus Cristo disse, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas graças a Deus, que não depende de nós. Nós vimos semana passada que, eu falei também para vocês, que a Bíblia ela é um milagre. Quando o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Ele está dizendo, a Bíblia é um milagre. A Bíblia é um livro diferente dos outros. Não foi simplesmente os homens que resolveram escrever como os outros livros, ainda que eles escreveram com as suas faculdades mentais, com seus dons, com seus talentos, com seus estilos, mas o que Paulo está dizendo é que por trás desses homens estava o Espírito Santo soprando a palavra através deles, neles e através deles, de forma, meus irmãos, que eles escreveram a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Então a Bíblia é um milagre, mas é um milagre também quando nós cremos na Bíblia. Então se aqui tem crentes, é um milagre, porque o que a Escritura mostra é que se o Espírito Santo não atua, não se crê na Bíblia. Mas para que se creia na Bíblia, para que o diabo seja vencido com as suas mentiras, para que a nossa natureza humana seja vencida, para que o mundo não nos engane com todas as suas ilusões, aí Deus mandou o Espírito Santo. É o Espírito da verdade.
Eu encerrei aqui semana passada, lendo com vocês, eu peço para vocês abrirem agora, 1 aos Coríntios, capítulo 2, eu encerrei com esse texto aqui à noite, peço para os irmãos abrirem comigo aí. Aos Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo, depois de ele falar, irmãos, tanta coisa sobre os enganos que os homens eles não descobriram por si só a verdade, eles não chegaram à cruz de Cristo, à cruz de Jesus, essa mensagem da redenção, mas ele diz aqui no capítulo 2, irmãos, ele diz assim, vou ler desde o primeiro versículo, tá? 2 Coríntios, capítulo 2, primeiro versículo. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele está dizendo, eu não trouxe para vocês uma palavra da filosofia, nem da religiosidade humana. Eu trouxe a palavra da cruz. Eu trouxe a cruz de Cristo, o Evangelho de Cristo. E ele diz assim, e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, que é aquilo que eu estou falando, a sabedoria do escriba e do filósofo deste mundo, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a sua glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Ele está dizendo que se Pilatos entendesse realmente quem era Jesus, nunca Pilatos teria lavado as mãos. Nunca aqueles religiosos teriam levado Jesus para serem crucificados. É que eles estavam cegados pela sua própria sabedoria humana. Então, ele diz assim, no versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ele está falando aqui da revelação. Aquilo que o homem nunca chegou a entender, nunca chegou a compreender, nunca pôde chegar com a sua razão e com a sua religiosidade. Deus preparou para aqueles que o amam. Aí então ele diz, porém, uma coisa, que como é que Deus revela isso para nós, irmãos? Ele diz no versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito de Deus, é Ele que conhece Deus perfeitamente, e é Ele que traz a revelação que nós não podemos chegar a ela nem pela nossa razão, e mesmo quando a Bíblia é ensinada, nós também não podemos crer por causa do nosso coração mau, e por causa das mentiras de Satanás, e por causa das ilusões e seduções deste mundo. Mas Paulo está dizendo aqui que o Espírito Santo, ele vem e ele revela. Então, irmãos, é um milagre. O Senhor Jesus Cristo diz lá em João capítulo 16, ele diz, o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, então, ele tem que vir. O Espírito Santo não somente escreveu este livro, mas ele também tem que vir sobre cada um de nós e abrir o nosso coração para que nós possamos aceitar a mensagem desse livro. Sem essa revelação, nós vamos ser enganados, irmãos, pelo diabo, pela carne, pelo mundo, pelas filosofias deste mundo, pelas religiosidades deste mundo. Nós vamos ser enganados. Então nós dependemos tão somente do Espírito. Isso significa que, repito, se você é crente, um milagre aconteceu na sua vida. Você tem esse livro nas suas mãos, que é um milagre de Deus. E se você acredita genuinamente na mensagem desse livro, isto é, se você acredita no centro, na essência da mensagem desse livro, que é a cruz de Cristo, se você acredita em Jesus, conforme as Escrituras, um milagre aconteceu na sua vida. Eu coloquei aqui, irmãos, duas coisas, com uma pergunta que eu disse que ia desenvolver agora
hoje, neste domingo. Semana passada eu coloquei a seguinte coisa: você que está aqui hoje, você que está ouvindo essa mensagem, você creu em Jesus? Você confiou nele como seu único e suficiente Salvador? Você se arrependeu dos seus pecados? Você colocou a sua fé na obra tão somente de Cristo? Você entendeu que as suas obras, a sua justiça não podem lhe salvar? Que você é um pecador miserável e que somente Jesus, morrendo na cruz pelos seus pecados, é o seu Salvador, é o que pode lhe salvar, lhe redimir, lhe justificar? Você já confiou nele como seu Salvador? Isso já aconteceu na sua vida, genuinamente, verdadeiramente? Se nós somos tão propensos ao engano, meus irmãos, nós temos que colocar essa questão diante das Escrituras. Você tem ouvido a mensagem da Bíblia? Você está levando a sério a mensagem dessa Escritura, seriamente a sua alma e ao seu coração? Essa é a primeira grande questão. A outra questão que eu coloquei aqui semana passada, irmãos, é: você que já creu no Senhor Jesus, você que pode dizer assim: pastor, eu confiei em Jesus como meu Salvador, como meu Senhor. Eu criei nele, eu me arrependi dos meus pecados e eu confio somente nele. A próxima pergunta que eu tenho que lhe fazer é uma terceira questão. Colocar um terceiro aspecto aqui, na verdade, irmãos, é: você está se aproximando da Bíblia? Você está se aproximando da palavra de Deus? Meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: voltando para Timóteo, eu quero, nesta manhã e hoje à noite, fechar essa nossa série de estudos, colocando para vocês a necessidade que nós temos. Se alguém aqui não tem certeza ainda da sua salvação, você não pode crer por si mesmo. É o Espírito Santo que dá este dom. Eu quero lhe dar alguns conselhos nesse caso, mas você, em segundo lugar, que já é um crente em Cristo Jesus, que pode dizer assim: não, eu creio no Senhor Jesus, a evidência na minha vida de que eu sou um salvo, eu amo a Deus, eu quero viver para Ele, eu já confiei nele como meu Salvador. Eu quero também lhe dar alguns conselhos, irmãos, porque quando a palavra de Deus, ela diz aqui no versículo versículo 15 de 2 Timóteo capítulo 3, que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras. Veja só o que Paulo diz aqui: que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Veja o que a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia está dizendo que quem não se aproxima da palavra de Deus, quem não ouve a palavra de Deus, quem não, como Paulo vai dizer também em Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ele diz lá que são bem-aventurados, né, aqueles que saem para pregar, porque eles não podem crer, né? Não podem crer se eles não ouvirem. Vamos observar o que Paulo fala. Depois eu volto aqui para Timóteo, tá? Mas vamos observar. Eu vou percorrer vários textos das Escrituras aqui mesmo, como tenho feito nessa série, né? Aí vocês acompanhem comigo, por favor. Vamos lá, vamos observar o que Paulo diz aqui no capítulo 10. No capítulo 10 ele diz assim, de Romanos, vamos ler lá, por favor. Ele diz lá, irmãos, ele diz no capítulo 10, no versículo 9, esse texto tão conhecido nosso, né? Romanos capítulo 10, versículo 9, ele diz assim, esperar os irmãos acharem, Romanos capítulo 10, versículo 9, ele diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Paulo diz: é preciso crer, é preciso invocar. Quando a gente invoca, a gente está dizendo assim: Senhor, me salva.
Tenha misericórdia de mim, Senhor Jesus. Eu confio tão somente no Senhor para a minha salvação. Então é só o crente que invoca. Mas para que ele invoque, irmãos, tem que acontecer alguma coisa além disso. Veja o que ele diz no versículo 14. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Tem que crer para invocar. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então Paulo está dizendo aqui, irmãos, que é preciso ter pregação, é preciso ter anúncio da palavra. Então quando Paulo fala lá em Timóteo, que a palavra nos torna sábios para a salvação, especialmente, não somente, mas especialmente, isso acontece pela pregação. Isso acontece quando alguém se levanta e anuncia o evangelho, especialmente a pregação no sentido, vamos colocar assim, técnico, de um sentido de uma pregação pública da palavra por alguém chamado para isso, mas podemos também colocar, irmãos, da questão no nível da evangelização. Quando um crente, quando um irmão leva o evangelho ao seu próximo, é necessário, portanto, Paulo diz aqui, para que se creia, é necessário que, como ele coloca aqui, irmãos, que tenha quem se pregue. Por quê? Aqui é uma corrente, né, que leva a uma conclusão. Vamos olhar aqui. Como crerão, como invocarão em quem não creram, como crerão de quem não ouviram, como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Tem que ter pregação da palavra. Quando Deus opera essa salvação, através dessa, torna os homens sábios, conforme as Escrituras, para a salvação, Deus está levantando pregadores. Eu vou convidar vocês agora, irmãos, daqui a pouco a gente volta de novo para Romanos, tá? Mas vou convidar vocês para voltarmos agora para Timóteo, só que agora lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele diz assim, irmãos, olha só, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Nós temos lido desde o início dessa série o capítulo 3, verso 14 em diante. Mas isso aqui está dentro tudo de um mesmo contexto. Quando Paulo fala que a Escritura Sagrada, ela nos torna sábios para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus, Paulo está falando isso para um pastor, para Timóteo, que é um pastor. E no capítulo 4 de 2 Timóteo, Paulo dá uma exortação a Timóteo, dizendo assim, vamos ver, conjuro-te, capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 1, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Olha a seriedade disso, ele diz assim, eu te conjuro diante de Deus, e diante de Cristo, que vem para juízo, vem para julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino. Tu, pregador Timóteo, o que tu tens que fazer, pregador Timóteo? Ele diz no versículo 2, que pregues a palavra, que é essa escritura do capítulo 3. Instes a tempo e a fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. E aí ele encaixa o versículo 3, dizendo, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, conforme a carne, conforme os desejos da carne, que quer a mentira, que quer o que ele fala aqui no versículo 4, se desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, que quer fábulas, que não quer a verdade. Então esses ministros falsos vêm pregar de acordo com a concupiscência, que quer a mentira. Mas Paulo está dizendo, tu, Timóteo, tu tens que pregar a verdade, tu tens que anunciar a verdade. Paulo fala em Romanos 10 que se a verdade não for pregada, não haverá fé.
não haverá salvação. Então, nesta manhã, eu quero dizer a vocês que estão aqui hoje, se alguém não tem certeza da sua salvação, nesta manhã, se está aqui, você talvez seja até um crente batizado, mas você não sabe se realmente é um crente. Você tem andado pelas igrejas, mas você não tem certeza de salvação. Você não sente dentro de si aquele ardor, aquele amor a Deus verdadeiro. As coisas espirituais não são importantes para você. Você vive para esse mundo, mesmo estando na igreja. Você vive para as coisas daqui. O diabo tem enganado você, com as suas mentiras, com seus enganos, com as suas ilusões. O seu coração clama só pelos tesouros desta terra. Lembra que o Senhor Jesus Cristo diz: não acumule tesouros aqui, onde a traça e a ferrugem corrói, mas todo o seu coração, você só pensa nas coisas dessa vida. Você só pensa na sua família, nos seus negócios, nos seus estudos, na sua profissão, nessas coisas daqui. Mas o céu, a glória de Deus, as coisas espirituais não te chamam a atenção. Se isso está acontecendo com você, não fique sossegado com isso. Não fique assim. A palavra de Deus mostra claramente, meus irmãos, que nós somos assim por natureza. Nós queremos este mundo, nós queremos o engano, nós queremos a mentira. Nós fazemos tudo com zelo e dedicação para o nosso próprio mal. Nós buscamos o engano, a mentira. Nós buscamos aqueles que falam de acordo com as nossas concupiscências. Nós não não queremos pensar na eternidade, mas não fique assim. Se há algum dos meus queridos aqui, nesta manhã, que se encontra assim, eu quero dizer para você o seguinte: isso é a sua natureza, isso é o seu coração. Você é assim por natureza. Você, por si mesmo, você nem pode mudar isso. Nós vimos semana passada que tem que vir o Espírito Santo e mudar você. E como o Senhor Jesus Cristo diz, lhe dar um novo nascimento, uma nova vida. Transformar o seu coração. Mas ainda que seja verdade, meu querido irmão, ainda que seja verdade isso, ainda que nós mesmos não podemos nos mudar. Mas eu falei para vocês semana passada, na Bíblia, a soberania divina na nossa salvação coexiste com a nossa responsabilidade humana. E por isso que eu quero lhe dar um conselho nesta manhã. Se alguém aqui não tem certeza da sua salvação, e você pode estar até conosco há algum tempo, mas você não ama Deus, mas as coisas de Deus não são interessantes para você, eu quero lhe aconselhar. Eu quero lhe chamar para a sua responsabilidade espiritual. Eu quero lhe dizer que a palavra de Deus é a única que traz Cristo para a nossa salvação. Portanto, eu quero lhe aconselhar: se o seu coração tem estado frio, afastado de Deus, mesmo você sendo até membro desta igreja, se alguém aqui está assim, eu quero lhe dizer: se aproxime da palavra, se aproxime da pregação da palavra, se exponha, meu irmão, minha irmã, à pregação. E faça isso clamando a Deus e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sei nem mesmo se eu crente, eu não sei nem mesmo se eu sou salvo, mas eu quero clamar por graça, clamar por misericórdia. E busque a Deus, meu irmão. O que Paulo está dizendo aqui a Timóteo é: pregues a palavra. Mas essa mensagem, apesar de ser diretamente para um pastor, também é para os ouvintes, irmãos. Porque aqui ele está dizendo, no versículo 3, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão coceira nos ouvidos, amontando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, se alguém está fazendo aqui isso, se você não está se agradando da pregação, se agradando do culto, se agradando, por exemplo, do dia do Senhor, de estar reunido com o povo de Deus, mas o seu coração está atento para lá fora, para o mundo, para as coisas deste mundo, o Paulo está aqui nos exortando e nos dizendo assim: a sua responsabilidade é buscar a palavra, assim como Timóteo tem que pregar a palavra, os homens têm que deixar sua coceira nos ouvidos,
Os homens têm que deixar de ouvir os falsos pregadores e têm que buscar os Timóteos. Tem que buscar os que estão pregando o evangelho genuíno. Tem que buscar esta escritura, porque, deixa eu falar isso para vocês, disso depende a sua alma, a sua eternidade. Vocês não serão salvos se vocês negligenciarem a pregação, se vocês negligenciarem a Bíblia, se vocês viverem para esse mundo e dar pouca importância para a palavra de Deus, vocês não serão salvos. Porque Paulo está dizendo, como crerão se não houver quem pregue? Mas isso é para você também. Como você crerá se você não ouvir a pregação, se você não ouvir a palavra de Deus? Então, apesar de que, nós vimos semana passada, que diz a Escritura, que é o Espírito Santo quem transforma a nossa vida, nós não podemos, mas ao mesmo tempo a Escritura fala da nossa responsabilidade, meus irmãos, para nós virmos, para nós ouvirmos, para nós nos dedicarmos. Preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo nesta manhã. A palavra de Deus é mais importante que aquele café que nós tomamos ali ainda agora. É mais importante que a água que nós temos que beber todos os dias. É mais importante que o nosso pão de cada dia. Por isso que Jesus disse, eu sou o pão da vida. Nós temos que buscar este pão. Este pão está à nossa disposição. Lá em Apocalipse diz, venham, as águas são de graça. É de graça, a salvação é pela graça. Venha, você não precisa trazer pagamento nenhum, você não precisa vir com a sua justiça, com as suas obras, com o seu dinheiro, nada. Deus não quer nada disso, porque isso não pode te salvar. Deus está dizendo, venha, ouça, creia no Senhor, no meu Filho, arrependam-se dos seus pecados, mas não negligenciem isso, não tratem isso como se isso fosse uma coisa sem valor, porque disso depende a sua alma, o seu coração, a sua eternidade. Daqui a 100 anos, meus irmãos, nenhum de nós estará mais aqui. Daqui a 100 anos, provavelmente, ninguém vai ter ouvido falar de nós, não vai nem saber que nós existimos, mas a sua alma é eterna. Então, se você negligencia as coisas de Deus, se você tem me ouvido aqui nos domingos como quem ouve uma canção, mas não tem levado a sério para a sua alma, não faça isso consigo mesmo. O conselho que a Escritura nos dá, meus irmãos, é busque ouvir e se expor e clame a Deus, ó Senhor, tenha misericórdia de mim. Não deixe o meu coração frio, não me deixe ser um crente nominal, não me deixe ser apenas alguém que está alistado numa igreja, ou que de vez em quando está numa igreja, mas eu quero ser um crente verdadeiro em Jesus. Eu quero saber quem é Deus, eu quero experimentar a vida eterna. Lembra que o Senhor Jesus Cristo diz lá em João capítulo 17, ele diz, e a vida eterna é essa, que te conheço a ti como o único Deus verdadeiro e ao Filho que enviaste. Então, esse é o meu conselho a vocês, irmãos, da importância das Sagradas Escrituras. Mas eu quero dar um conselho a vocês que já são crentes, a vocês que já creem no Senhor Jesus Cristo, e esse conselho também é real, porque vamos olhar agora para 2 Timóteo, capítulo 3 agora, e o versículo 16 e 17, acompanhe comigo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui está aquela grande pergunta que nós temos: o que eu vou fazer da minha vida? Aquelas perguntas, né? Com quem eu vou casar? Onde eu vou trabalhar? Onde eu vou morar? O que eu farei da minha vida? Como eu vou viver essa vida? Como eu vou criar o meu filho, a minha filha? Como eu vou administrar os meus negócios? Como eu vou cuidar da minha saúde? Como eu vou cuidar dos animais que eu tenho? Como eu vou viver a vida? Como eu vou cuidar do esposo, da esposa? Como eu vou cuidar de tudo aquilo que está em volta de mim? Isso pode se resumir em, guarde isso, toda boa obra. Nós fomos chamados para viver uma vida de boas obras. Vejam, não é para a nossa salvação. Salvação é de graça. Salvação eu tenho que olhar para Cristo, tenho que confiar nele para a minha salvação, sem mérito, sem obras. A salvação é totalmente de graça. Mas Paulo está dizendo aqui que esse homem que é salvo,
esse homem que é sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus, ele precisa viver agora uma vida de boa obra, porque ele já viveu uma vida de pecado. Ele viveu uma vida de mais obras, mas agora ele tem que viver uma vida de boa obra, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Esse homem, então, ele vai aprender a viver uma vida de santidade, ele vai viver uma vida de boa obra, boas obras, podemos também colocar no plural. E agora eu quero voltar para Romanos. Lembra que eu disse que eu ia voltar para Romanos, né? Só que para outro capítulo, lá para o capítulo 6, meus irmãos. Há duas coisas que a Escritura ela vai nos instruir se nós já somos crentes, já fomos salvos. Ela primeiro traz a mensagem da salvação em Cristo Jesus, mas ela também traz a mensagem da vitória sobre o pecado em Cristo Jesus. Ele diz aqui no capítulo 6 de Romanos, olha só a linguagem de Paulo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, os que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos, sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aí ele conclui, irmãos, com esse grande versículo 11: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedeçais às suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você acredita nisso? Você acredita no que está escrito no versículo 14? Você acredita que o pecado não terá domínio sobre vós, por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Você sabe aquele pecado que persegue você? Olha, irmãos, nós não somos pessoas iguais, nós somos pessoas diferentes, nós temos tendências diferentes, fraquezas diferentes e alguns poderes também diferentes. Você vê que tem uma pessoa que ela é muito, vamos dizer assim, tendente à irritação, tem outro que é mais calmo. Você vê que tem uma pessoa que ela é tendente à soberba, a querer aparecer, tem outro que é mais comedido, que é mais quieto. Mas isso é questão de temperamento. Mas não é isso que a palavra de Deus fala, temperamentos. A palavra de Deus fala que seja de uma forma ou de outra, o pecado, ele habita em nós e ele quer se sobrepor a nós e nos dominar. Mas o que Paulo está dizendo é que desde que você creu no Senhor Jesus como seu Salvador, aconteceu com você a seguinte coisa, olha só: você morreu para o pecado. Versículo 2, acompanhe comigo. Você não pode então viver ainda nele, você já está morto para o pecado. No versículo 3, você foi batizado em Jesus Cristo,
O batismo, ele simboliza que você foi batizado na sua morte. Você, versículo 4, se foi sepultado com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, ele está dizendo que assim como Cristo foi morto, sepultado, eu fui morto, sepultado com ele, para o pecado, e como ele ressuscitou, eu também ressuscitei com ele. Eu estou ligado a Jesus, espiritualmente. Aquilo que é de Cristo, Cristo é o meu cabeça, Cristo é o meu representante diante de Deus. Tudo aquilo que aconteceu com Cristo, aconteceu comigo. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semana da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Ou seja, eu morri com ele, eu fui sepultado com ele, e eu ressuscitei com ele. Você precisa saber, versículo 6, que o seu velho homem foi com ele o quê? Crucificado. O seu velho homem é o quê? A sua carne, a sua natureza pecaminosa. Você precisa saber que o corpo do pecado foi desfeito, e você não precisa mais servir ao pecado, versículo 6. Você precisa saber que aquele que está morto está justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Já há uma nova vida em nós. Você tem que lembrar, versículo 9, que tendo sido Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele, porque quanto a ter morrido de uma vez para o pecado, morreu para o pecado, mas ele vive para Deus. Você agora nele, você morreu para o pecado e vive para quem? Para Deus, em Cristo. Então Paulo diz, o que você tem que fazer agora? Você tem que raciocinar. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Veja como a Bíblia nos torna sábios para as boas obras. A palavra de Deus quer nos ensinar o seguinte: você tem que raciocinar de acordo com a Escritura. Ou seja, sabe aquele vício que me atormenta, aquela fraqueza que me atormenta, aquele pecado que me atormenta? Já morreu para mim em Cristo. Eu tenho que raciocinar e pensar assim: eu estou morto, versículo 11, para o pecado, e vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então é assim que eu tenho que raciocinar. Acabou o pecado. Tu não tem mais domínio sobre mim, porque em Cristo eu já morri para ti. Eu não somente os meus pecados, eles foram lavados, eles foram justificados, eles são perdoados continuamente. Mas o poder do pecado não pode mais me dominar. Eu posso dizer não ao pecado em Cristo. Eu já venci em Cristo. Eu já morri para isso. Portanto, não reine, meu irmão, o pecado em você. Versículo 12. Não apresente os seus membros ao pecado. Versículo 13. Não apresente a sua língua, as suas mãos, seu corpo, suas faculdades mentais. Não apresente ao pecado. Apresente para quem? Versículo 13. A Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Agora, minhas mãos são de Cristo, a minha língua é de Cristo, o meu corpo é de Cristo, a minha mente é de Cristo, os meus dons são de Cristo, todas as minhas faculdades são de Cristo, são para Deus, para ser instrumento de justiça. Portanto, versículo 14, o pecado, essa é a promessa, irmãos, essa é a promessa de Deus para nós nesta manhã. Guarde isso, meu querido irmão e irmã. Essa é a promessa de Deus no versículo 14. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estar debaixo da lei. Ou seja, debaixo da lei, o que Paulo quer dizer? Como ele fala em Gálatas, por exemplo. Debaixo da lei é daquele sistema do poder humano, da força humana, quando os homens tentam se justificar pela lei, serem justos pela lei, pegam a lei de Deus e pela sua própria força procuram obedecer a lei de Deus. Não, a lei não salva, a lei condena, mas eu não estou mais debaixo desse sistema. Jesus já cumpriu a lei e já levou a maldição da lei, e eu já criei nele, eu já estou livre da lei. E agora como é que eu posso vencer o pecado? Porque eu estou ligado a Cristo. O pecado não está mais me dominando, porque eu não estou debaixo da minha própria força, debaixo da lei, mas eu estou debaixo da graça. Eu já tenho o poder maior em mim que o pecado. É o poder do Espírito Santo.
Então, nesta manhã eu quero conclamar os meus irmãos, se levante para uma vida de santidade, em Cristo Jesus. Creia nisso, meu irmão. Se levante para obedecer a Deus. E você pode fazer isso se você é um crente. Você pode fazer isso se você já tem o Espírito Santo. Bom, se você não é crente, se você não tem o Espírito Santo, você deve fazer o que eu falei na primeira parte. Se aproximar de Deus pedindo graça, pedindo misericórdia. Mas se você já é um crente, se levante. Se você já é um crente, você quer obedecer a Deus, você anela por obedecer a Deus. Você muitas vezes tem a experiência de Romanos capítulo 7. Eu não vou ler agora Romanos capítulo 7, depois você chega na casa de vocês e leiam a experiência de Paulo em Romanos capítulo 7, onde ele diz assim, que ele ainda é fraco, imperfeito, e ele ainda peca. Nós todos que somos crentes em Cristo Jesus, ainda temos a experiência de Romanos 7. Nós ainda sabemos, irmãos, que o pecado se levanta, que o pecado quer nos dominar, mas nós nos entristecemos com isso. O verdadeiro crente se entristece com isso. Mas, meu querido irmão e irmã, você tem a promessa de que o pecado não tem domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Portanto, se levante e apresente hoje os seus membros, sua mente, as suas faculdades para Deus, porque você já ressuscitou em Cristo Jesus para Deus e já morreu para o homem do pecado, para o homem velho, para a sua carne. Esse poder velho ainda está aí em você. É como um morto-vivo que quer ainda, já está vivo, já está condenado, já está morto, mas ainda quer como se manifestar. Mas você todos os dias tem que se levantar e tem que mortificar este inimigo interno, a sua carne, a sua natureza, crendo nessa promessa, meu irmão. Então, meu tempo já está acabando. Eu quero ficar aqui nesta manhã, neste ponto, hoje de manhã. Hoje à noite eu vou tratar do outro aspecto, que é o aspecto, falei com vocês hoje, duas coisas, né? Aqueles que não têm certeza da salvação e que percebem que na sua alma, na verdade, a sua religião é hipocrisia, aconselhei a se aproximarem de Deus, da palavra, da pregação, clamando, pedindo graça, pedindo misericórdia. Aqueles que já são crentes em Cristo Jesus, eu lhes chamei nesta manhã pela palavra de Deus, para as boas obras, primeiro lhes ensinando que você tem poder de Deus, poder do Espírito Santo para fazer o que é bom, para vencer a fraqueza e o pecado. Mas hoje à noite eu quero falar sobre o que são boas obras. O que é essa boa obra? Onde nós encontramos essas boas obras? E como nós podemos aprender cada vez mais delas? Mas eu quero finalizar, irmãos, colocando para vocês a seguinte questão. Vocês percebem? Eu quero colocar duas questões para a gente finalizar. Vocês percebem que nós só podemos conhecer tudo isso na Bíblia? Só na Bíblia? Que a filosofia humana... Veja, quando eu falo aqui filosofia humana, não é que eu estou dizendo que a filosofia humana de todo é ruim, não é isso. Há muito que é bom nos pensadores, na filosofia grega, por exemplo, tudo isso. Mas essas filosofias humanas também estão cheias de enganos. E elas não chegam nunca à cruz. Nunca a filosofia humana poderia chegar a essa mensagem. É só a palavra, irmão, só a palavra. Vocês percebem que então só a palavra me ensina o caminho da salvação? Só a palavra me ensina o caminho das boas obras? Então, uma segunda questão para a gente pensar. Vocês, meus irmãos, não estão convencidos de que a Bíblia Sagrada é muito importante para nós, para a nossa vida? Não é? Eu acho que todo mundo aqui já viu um vídeo, ele é muito popular. Se alguém não viu, procura aí na internet, que deve estar rodando ainda por aí. De uma caixa de Bíblias que chega para um grupo de cristãos de um outro país. E lá eles não têm Bíblia, ou pelo menos não tinham Bíblia até esse momento. Muitas Bíblias. Irmãos, eles abrem aquela caixa e eles pegam aquelas Bíblias com tanta alegria, porque eles sabem o valor da Bíblia e eles não têm. E nós temos tantas Bíblias, né, irmãos? Tantas Bíblias. Vocês percebem como esse livro é importante? E hoje eu quero falar então sobre o que são as boas obras e sobre como nós devemos aproveitar este livro precioso.
Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe nesta manhã. Ó Senhor, que a sua misericórdia, que a sua bondade, que a sua graça esteja sobre cada um dos nossos queridos irmãos, amados que estão aqui nesta manhã, como também sobre aqueles que vão ouvir essa mensagem gravada, Senhor. E queremos pedir por nós e também estender essas orações à nossa família. Muitos deles não sabem nada dessas coisas, estão enganados no paganismo, nas falsas religiões, nas filosofias humanas. Queremos pedir que a sua graça esteja sobre nós, sobre eles, Senhor. Que ninguém aqui continue numa falsa religiosidade, mas que todos aqui sejam convertidos a Jesus genuinamente. Que o Senhor desperte a todos nós para buscarmos a sua palavra mais que o nosso próprio pão, domingo após domingo, e também na nossa casa, lendo esse livro, cada dia um pouquinho dele, meditando nele. Deus, que todos nós possamos buscar conhecer mais do bendito Salvador Jesus e da bendita vida santa nele, Jesus, para a sua glória, que essa é a vida verdadeira, a vida eterna, e que assim sejamos muito abençoados, e que o Senhor nos use, Senhor, cada um de nós, para que essa palavra chegue à nossa casa em primeiro lugar e a todos aqueles que convivem dia após dia conosco, inclusive que vão conviver nesta semana. Abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs, abençoe a todos nós no Senhor Jesus. Oramos assim, Pai, para a sua glória, para o nosso bem eterno. Em Cristo, amém e amém.